Você com certeza já ouviu falar sobre esclerose múltipla. Mas será que você sabe que tipo de doença é essa? Quais são os tipos? Será que elas se confundem com as possibilidades? Será que você foi uma daquelas pessoas que foi na internet descobrir qual doença é essa e como é que você pode ter mais informações? Ah, eu acredito que sim. Até porque eu já fiz isso tantas vezes. Mas hoje nós vamos conversar com uma equipe que não só entende tudo, mas tem uma ação importantíssima na capital paraense e vai poder esclarecer tantas coisas para mim e para você. É por isso que a gente está nesse bate-papo pai d'égua, como eu costumo dizer, aqui direto do Palácio Cabanage. A gente tem a honra de receber, gente, que legal. Eu falei que eu não ia errar o nome dela, mas deixa eu olhar no meu celular porque eu sempre erro. Briseida Suzuki. Isso. Falei certinho? Certíssimo. Briseida, primeiro, obrigada pela tua companhia de ter vindo aqui hoje. hoje. Agradece. Mas também conosco, Johnny Gifone. Johnny, que pai d'égua te ter aqui também, mano. Gratidão. Ai, que bacana. Gente, esse papo ele é importante. A gente sabe que ao longo do ano nós temos várias cores simbólicas para falar sobre doenças, sobre alguns problemas e alguns combates que são possíveis e importantes no que diz respeito à saúde do ser humano. E também outros combates. Mas hoje a gente vai falar sobre esclerose múltipla. Eu queria começar fazendo aquela pergunta clássica para a Briseida. Quando nós falamos de esclerose múltipla, as pessoas ainda ficam na dúvida, mas afinal de contas, do que a gente está falando? Bem, estamos falando de uma doença autoimune. Eu falo ainda porque a gente acredita que vai ter a cura, ainda sem cura. Ah, gente, eu creio nisso. Eu também creio. E é uma doença de jovem, né? Até a gente não conhecer, a gente pensa, a esclerose múltipla é de idoso. Não, é uma doença de jovem, de 20 a 40 anos e 95% nas mulheres. Sério? Seríssimo. Uau, nas mulheres. Tô impressionada com isso. E quando dá nos homens, né, que a porcentagem é bem pequena, já é de uma forma mais agravante do que nas mulheres. Entendi. E falando nisso, é por isso que a gente vai conversar com o Johnny também, além dele ser paciente, ele é defensor público e vai trazer um pouquinho, eu falei logo na abertura, Johnny, que as pessoas são muito confusas, e até eu mesmo. Porque nós temos doenças que talvez sejam parecidas ou similares. Por que isso acontece com tanta frequência? Queria que você trouxesse essa tua perspectiva para quem está acompanhando a gente e entender um pouco melhor sobre a esclerose múltipla. Então, a esclerose, como a Briseida falou, ela é uma doença autoimune, onde os anticorpos, eles acabam, ao invés de atacar somente os vírus, eles atacam a bainha de mielina, que é a capa que cobre os neurônios. Então, existem outras doenças desmielizantes e autoimunes e que acabam se confundindo com a esclerose. Porque elas são parecidas nos sintomas? São semelhantes nos sintomas e por quê? Para que você tenha o diagnóstico fechado de um paciente de esclerose múltipla, você precisa fazer uma série de exames. Existe apenas um exame. Sim. Precisa fazer a ressonância magnética, precisa fazer a coleta do líquor, que é uma parte que a gente colhe para ver eu sei toda que é técnico, a questão genética. Eu não, sim. É porque é uma das com muitos, da coluna, isso. É muito técnico, né? Mas de maneira simples, é esse líquido que sai da coluna e que vai investigar todo o material genético. Além disso, uma série de exames de sangue. Então, os sintomas comuns são dores, parestesia, você fica com dificuldade de andar. É aquela dificuldade que você sente dor e não consegue andar, ou você só sente dor porque parece que você fez um exercício a mais? Não. É dor mesmo. E formigamento. E formigamento. Muito perfeito. Formigamento. E a visão. A visão fica turva. Meu Deus! A fala fica com dificuldade. Você perde a mão quando está em surto. Nossa! Você não consegue escrever. Você cai. Parece uma pessoa como se tivesse um bêbado. Se você tivesse bêbado.
Além disso, tem os sintomas também, que são os sintomas, a fadiga, porque as pessoas confundem fraqueza com fadiga. Sim. A fadiga, você não consegue ter disposição para nada. E, além disso, você tem os sintomas cognitivos. Você pode ter esquecimento, ter problema de memória. Caso você entre em surto ou não controle a doença, se você tiver situações de estresse, situações de mudanças, Entendi. você pode Mexer um ter... pouco, talvez, na rotina. Emocional. Isso Emocional, causa também. Entendi. Agora, Briseida, além de você ser conhecedora, é muito pela tua experiência própria. Você é mãe de uma Isso, paciente, isso. mas também atua, né, de maneira muito eficiente com a associação de vocês. Vamos começar falando sobre a tua experiência particular em ter uma filha nessa condição. Eu falei certo, porque quando nós falamos sobre pessoas com limitações, a gente tem até que saber qual é o termo certo para usar, né? verdade. Hoje a gente usa o termo paciente. Paciente, perfeito. Até então era portadores, mas já foi mudado para paciente, né? São pacientes de esclerose múltipla que a gente fala. Alguns se encaminham para CPCD de acordo com as sequelas, porque tem paciente, a gente fala que é uma deficiência invisível. Porque você vê uma pessoa, minha filha tem 26 anos, é diagnosticada há 8 anos, mas você olha para ela... Normal, ela dança, trabalha, se formou, graças a Deus. Mas tem... E por que isso? Porque é muito importante a informação, é muito importante a rapidez na observação do paciente. Quem é cuidador como eu, né, da minha filha, você tem que estar olhando para todos os sintomas. Eu sempre converso isso com todos os pacientes da associação. Hoje eu estou diretora da Associação de Pacientes de Esclerose Múltipla do Pará. E a gente busca muito isso, a informação e dizer... Conheçam o corpo de vocês, os sinais estão aí. Porque o paciente tem um sintoma, tem um surto, está com a mão formigando. Cansou, deu uma fadiga, deu um negócio, acha que é só... 24 horas com esse sintoma, hospital, neurologista de emergência. Entendi. Entendeu? Porque a grande luta do paciente de esclerose é conhecer seu corpo, é estar atento. E Sabe, nós da associação servimos como esse apoio. Perfeito. Eu posso estar até falando uma bobagem, vocês me corrijam, tá? Se eu estiver falando errado. Nós vivemos num tempo, você que está acompanhando a gente, em que nós somos obrigados a ser super-homens e super-mulheres. Então, nós trabalhamos horas afinco, 15, 18, 20 horas, e pra gente é como se fosse normal a gente passar por tudo isso e não ter nenhum tipo de problema. Aí você tira um dia, você não pode descansar, não pode isso, aí você sente um pouquinho, você só associa a tua carga horária que é de mais extensa. Mas o que Briseida está dizendo é que qualquer sintoma que você passa essas 24 horas e que isso não teve um melhoramento, é preciso ficar alerta. É aquela história, como minha mãe fala no interior, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Com não é verdade? certeza. Tô certa? Tá certíssima. Como hoje funciona esse acompanhamento que vocês fazem para trazer esse esclarecimento, essa educação em saúde? Porque é isso que eu vejo, né? Às vezes nós somos leigos porque nós não temos esse conhecimento e não temos interesse. Nós precisamos ser mais empáticos com as pessoas. E isso passa muito sobre querer saber para poder ajudar do jeito certo. Certo. O diagnóstico é feito pelo neurologista, como o Johnny falou. Não temos um exame. A partir do momento que o paciente sente um formigamento no braço, uma visão turva, perda momentânea da visão, ele tem que ficar em alerta. Imediatamente procurar um socorro. Aí o neurologista, que precisa ter esse conhecimento, se ele não tem, ele vai encaminhar. Nós temos aqui no Pará o doutor Ideraldo Cabeça, o doutor Lucas, que são do Ofiloiola, e eles são os responsáveis pelo atendimento de pacientes de esclerose múltipla no Pará, através do hospital de referência, que é o Ofiloiola. E a partir daí, nós temos hoje, com a ciência evoluindo, um leque de medicações que o paciente começa e vai se adaptando. Ainda bem, gente. Isso. Só que são medicações de alto custo. Não são medicações que eu vou aqui na farmácia comprar. Meu Deus.
Não são. Infelizmente, são medicações de alto custo, que aí o paciente ou recebe pelo SUS ou pelo plano de saúde. Eu ia tocar justamente nesse ponto com o Johnny, porque como defensor público, e eu não estou falando isso só pela sua formação acadêmica, mas só a palavra defensor público já traz para a gente a ideia dessa coisa do cuidar do outro, né, da própria profissão. Então, acredito que tu pode trazer uma resposta para o que eu vou te perguntar. Quão tem sido difícil, não digo só para você, mas de forma geral ainda, conseguir fechar esse diagnóstico e ter acesso a esse tratamento de maneira eficiente e mais célere, porque acredito que, como qualquer outro paciente que precisa de atendimento, as coisas precisam ter mais celeridade, né? No Brasil hoje, nós somos mais cerca de 40 mil pessoas com esclerose múltipla, pelo Ministério da Saúde. Só que a gente estima que existam mais de 60 mil. Por quê? O diagnóstico é muito difícil de ser fechado. Nossa. A sua pergunta para mim é algo que me dói muito, por quê? Quando eu cheguei aqui em 2011, eu vim do Rio, passei no concurso, e o meu sonho sempre foi ser defensor público no Pará. Por quê? Porque eu venho de uma história de militância na igreja, dos movimentos sociais de base, e eu fui advogado popular, e eu queria trabalhar no local que eu acompanhava. Aí me diziam, você é doido? Porque você quer ir lá pro olho do furacão? Eu falava, quero. Quero. Eu quero ir lá para a Amazônia mesmo. E eu me sentia assim. O Amazônida. Só que quando eu cheguei em Orilândia do Norte, de repente eu comecei a cair. Nossa. Do nada eu comecei a cair. Perder o chão, perder a mão, ficar sem escrever, Caramba. ter que aprender a escrever com a mão esquerda. Uau. E aí no Natal, na casa de um amigo meu, os pais dele, que são médicos, começaram a fazer uma série de exames, movimentos comigo e descobriram que eu tinha algo grave. Se reuniram. Com quantos anos isso? Isso eu estava com 30, faz 32, 31. Foi em 2011, no final de 2011. Cheguei aqui em julho de 2011, final de 2011 comecei a cair, tive uma situação muito grave em Orilândia, que acho que foi o gap, e aí eles começaram a fazer, se reuniram, falaram, eu tenho uma coisa para te contar. Pegaram na minha mão e falaram, você tem esclerose múltipla. Eu só perguntei assim, tia, eu vou morrer? Ela, não. Tem tratamento? Tem. Me mandaram para o neurologista. E inicia a saga, sim. Foi a saga. Agora, qual é o principal problema? Primeiro, a dificuldade de nós acharmos médicos que conheçam desse tipo de doença. 2, as pessoas ao nosso redor, elas não aceitam que eu, por exemplo, hoje, posso estudar, posso falar, posso namorar, Sim. posso, mas eu não tenho mais a mesma condição de atender, de desempenhar determinadas coisas como eu fazia antes. Por quê? Porque eu tenho que evitar o estresse, eu tenho uma série de coisas. E aí, quando o paciente é readaptado, existe o grande problema que é, eu conheço de lei, você conhece de jornalismo. E quem conhece de saúde? O médico. Quem conhece dos olhos? O oftalmologista. Quem conhece da situação neurológica? O neurologista. Uhum. Quem conhece do joelho? O ortopedista. O problema é que quando as pessoas, elas começam a se colocar numa posição de descrença, de questionamento ao diagnóstico médico. Nossa. E aí começa a briga. Para um paciente com esclerose múltipla, o desafio a gente tem todo dia. Superar a dor, que é constante. Sim. Superar o formigamento, controlar o estresse, gastar dinheiro com medicamento, a fadiga. Uhum. Isso aí é todo dia. Qual é o problema?
o problema é o capacitismo. Nossa. O problema é o preconceito. Gente, impressionante, o né? problema é o machismo estrutural, o racismo estrutural e o capacitismo. Imagina uma mulher negra, jovem, com esclerose múltipla. As múltiplas vulnerabilidades. E aí você me perguntava, como acessar o medicamento? 2 formas. Uma pelo SUS. Eu falo isso o tempo todo. Qual é a política pública mais importante que existe no nosso país? O SUS. O Sistema Único de Saúde. Nos Estados Unidos não é fornecido medicação de alto custo como é fornecido aqui. Em outros países não é fornecido. Então o SUS fornece uma série de medicamentos. Agora, se eu tenho um plano de saúde e o meu plano de saúde me garante, a legislação do consumidor me garante que eu acesse pelo plano o medicamento, qual é a minha responsabilidade enquanto cidadão? Não é usar o do SUS. Porque se eu tenho o plano de saúde e uso do SUS, eu estou deixando aquela pessoa lá de Alenquer, Sim. lá Sem de o Oriximiná, acesso. sem o acesso. E ainda tem, Lá de Cametá, o sistema. e tô ainda sobrecarregando tem o que sistema. conviver com essa parte, né, gente? E ainda Isso. tem uma outra coisa. Meu Mesmo Deus. sabendo que é direito adquirido por lei, tanto o SUS como o plano de saúde atrasam uma medicação que não pode atrasar. Está escrito no laudo, tratamento Gente. contínuo. Contínuo é contínuo. É sem pausa. O Sem SUS pausa. já chegou a atrasar 4 meses a medicação. Aí cada um vai se virando como pode, a família ajuda, você compra, são remédios a partir de R$9.000. E aí o papel das associações, tanto da APEM, que é a nossa associação, tanto da Associação Nacional e dos outros grupos eu, enquanto defensor, quando estou com um caso desse, hoje, felizmente, eu não estou atuando assim, mas o que a gente tem que fazer? Primeiro, as pessoas acham que tudo se resolve na justiça, não é. A gente hoje precisa estar nos espaços de decisão sobre a questão do medicamento. A gente precisa estar no corpo a corpo com os parlamentares, Sim. porque são eles que aprovam o orçamento, e o orçamento é necessário, porque é dele que sai o dinheiro para pagar o medicação. Novas leis também, né? Novas leis. Porque quando a gente fala de medicação, a gente esquece que a medicação que é injetável, eu preciso de um equipamento, eu preciso de um enfermeiro, eu preciso de um leito, porque eu vou ficar 2, 3 horas. No final das contas, é uma grande rede. Exatamente. E falando nessa grande rede, a associação de vocês tem ampliado isso através também de ações. E nesse mês de agosto, Isso. que é o mês laranja, vamos falar sobre essa programação, porque ela está chegando e você pode aprender um pouco mais, entender como funciona esse trabalho, pedir acesso a essa informação e participar dessa programação que vai acontecer. Isso. Nós estamos vivendo o Agosto Laranja, que é o mês nacional de conscientização da esclerose múltipla. E é um mês especial para todos nós, né? Tanto pacientes, cuidadores, familiares, rede de apoio. E a gente vai estar com uma ação na Praça da República, dia 25 de agosto, das 9 às 12, onde nós vamos ter lá os nossos parceiros, que são parceiros, né? Advogado, fisioterapeuta, nossa equipe de neurologia vai estar lá e a gente vai estar panfletando, falando de esclerose. Legal. Com lanche, com alegria, com as música, famílias, com as gente. famílias, exatamente, que é para a gente conhecer, porque a gente está falando, não porque nós precisamos falar, mas porque você pode ter um amigo, um E familiar, nem sabe que ainda e nem que vai sabe, precisar, porque né? ela Exato. dá sinais, segundo os estudos, há 10 anos antes a esclerose já te dá um sinal e tu não sabes o que é. Uau! É uma simples infecção, vai embora e depois de 10 anos volta. Entendi. Entendeu? Então a gente vai estar com essa ação e a gente quer convidar todos vocês para estar lá com a gente. Não dá para perder. Praça da República, 25 de 25 agosto, de agosto, das de 9 às 9. 12 da manhã.
Mas, além disso, está aparecendo aqui no vídeo para você as redes sociais da associação, Isso. tá? O endereço, outras informações extras, né? Ao longo aqui do programa, desse bate-papo, a gente pôde mostrar fotos para vocês de como esse trabalho tem sido feito, importante, não somente na capital, mas, obviamente, se desenrolando em outras cidades através dessa informação. Utilizem esse canal para vocês aprenderem um pouco mais. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, os nossos parlamentares têm pensado em leis e, como bem disse Johnny, nesse orçamento para se ampliar esse acesso a vários outros medicamentos e tratamentos que são necessários. E muito importante, se você tem dúvidas sobre isso, dia 25 vai ser um dia muito importante. Mas aqui, como tem todos os contatos, de repente, não, Raina, eu não vou estar em Belém, eu não vou poder ir lá, ou eu estou um pouco envergonhada, começa nesse contato pela rede social. Não tem problema. Quantas pessoas já procuraram Johnny para perguntar coisinhas simples e que fizeram diferença depois? Então, não percam a oportunidade. Gente, eu podia ficar aqui horas conversando várias, bilhões de perguntas. Mas, Johnny, mano... Muito obrigado. Muito pai d'égua te ter aqui. Obrigada pelos esclarecimentos, sabe? Essa forma leve que você tem de falar sobre isso e de maneira tão clara, mesmo sendo um negócio tão técnico. E a gente precisa romper essa barreira e cada vez mais falar sobre a esclerose. Verdade. Porque a gente tem um mito, esclerose, doença de pessoas idosas, mas é uma patologia que atinge pessoas jovens. Muito jovens. Pessoas que querem sonhar e querem ter o direito simplesmente de serem elas e serem respeitadas. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Zida, amor. Obrigada, prazer conhecer. Muito bom. Tá? Muito bom, Esperamos muito bom. vocês lá dia 25, tá bom? Vamos falar de AM. Tá vendo só? Gente linda, beijo no coração de vocês. Obrigada pela companhia. Continue por aqui, que a nossa programação tem muito mais coisas que você pode acompanhar. Até a próxima. Tchau, tchau. Para mais informações, acesse alepa.pa.gov.br. Realização: Fundação Afonso Galindo de Comunicação. Assembleia Legislativa do Pará.